Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Dos alunos do seminário. Pergunta do Paulo Camargo. Ele diz: à medida que vamos estudando, a nossa percepção da miséria moral vigente na vida pública do Brasil vai ampliando e, na mesma proporção, aumenta a nossa irritabilidade com as atitudes que vemos adotadas pelas pessoas nessa esfera. E aqui friso que não me refiro às atitudes das pessoas em suas vidas privadas, como o senhor constantemente ressalta. Uma forma de que me utilizo para me acalmar quando estou diante de tanta safadeza, canalice e criminalidade é pensar que Deus está ciente de tudo que ocorre, que da sua onisciência nada escapa e que não compete a mim julgar as atitudes morais dessas pessoas. E assim sendo, devo me concentrar no que eu devo fazer e entregar a Deus mentalmente, e entregar o resto a Deus mentalmente. O senhor tem alguma dica, cara, como nos acalmarmos diante de tamanhas coisas erradas na vida pública que vamos percebendo na vida que estudamos? Tem uma dica sim, e é uma coisa fundamental, mas fundamental. Estas situações são as melhores possíveis para você se fortalecer e se tornar cada vez mais independente da opinião e do julgamento dessas pessoas. Este período nosso de estudo é o período no qual cada um deve adquirir, tentar encontrar em si mesmo os fundamentos das suas atitudes vitais, tá certo? E aprender, vamos dizer, a se desligar de grupos sociais malignos, daninhos, tá certo? E aprender a desprezar a opinião dessas pessoas. Um dia, vocês terão uma função na coletividade brasileira. Vocês publicarão livros, escreverão artigos, darão aulas, farão conferências, etc. De alguma maneira, tudo que vocês estão aprendendo aqui vai fomentar a sua atividade criadora e vocês terão uma presença. Então, pessoas que adquirem a possibilidade dessa presença e dessa atuação pública, quando ainda não estão maduras e fortes o suficientes, elas são facilmente corruptíveis, facilmente enganadas, facilmente lisonjeáveis, facilmente chantageáveis. E é isso que eu não quero que aconteça para vocês. Por isso mesmo é ótimo você ter que ver esta porcariada toda, todos os dias e não poder fazer nada. Né? Isto vai matar em você qualquer ilusão que você tenha quanto a essas pessoas e grupos e quanto à sociedade brasileira. E um dia você vai poder levantar sua cabeça diante de tudo isto, de modo a falar com autoridade. Se você pudesse espernear todo dia, quer dizer, espernear é uma coisa que qualquer um pode fazer. Tá certo? Até um bebê, tá certo? No bercinho, ele esperneia e reclama contra o que está acontecendo. Mas você poder ter uma atitude pública firme, falar com autoridade, tampar a boca desses desgraçados, requer um certo treinamento. E deste treinamento faz parte isto que você está sofrendo agora, Paulo Camargo, que todos estão sofrendo. Você tem que engolir esta porcaria dia após dia. Tá certo? E isto aí é a melhor disciplina para você aprender a desprezar essas pessoas e nada esperar do julgamento delas. Né? E o dia que você abrir a boca para falar para elas, você não vai querer saber a opinião delas. Você vai falar e dizer: cala a boca, burro, ficar quietinho no seu canto. Né? Porque eu acho que o maior problema do Brasil hoje é do excesso de opinadores sem autoridade, sem consistência nem mesmo humana para falar, e que são levados aos mais altos postos, seja do mundo universitário, da vida cultural, da vida artística e da política, né? Ostentando lá toda a sua baixeza, toda a sua vileza, toda a sua falta de caráter, toda a sua falta de consistência, toda a sua vacuidade, né? E nós temos que acabar com isso. Nós temos que ocupar esse espaço. Não politicamente, não é isso. Nós não somos um movimento político. Nós temos que dar um exemplo de vida intelectual mais consistente e, para isso, você tem que aprender a desprezar o julgamento deles. Por exemplo, teve outra pessoa que perguntou: nós devemos nos afastar da vida universitária, devemos sair da universidade.
Eu digo depende, tá certo? Em primeiro lugar, se você ficar dentro da universidade, nunca fique lá, nunca com o espírito de eu vou ficar bonzinho, vou ficar quietinho, vou subir dentro da hierarquia, daí quando eu estiver lá em cima vou fazer alguma coisa. Ninguém aguenta fazer uma coisa dessa. E se você tenta fazer isso, você se estraga pelo caminho. Você vai aprender toda a técnica da lisonja, vamos dizer, da adaptação ao espírito do grupo, e você vai esquecer o principal. Então, tem duas maneiras de você sobreviver e progredir dentro do ambiente universitário. A primeira é você ficar lá dentro e abrir espaço com os cotovelos. Jamais respeitar quem não merece. Não tentar obter a simpatia dessas pessoas, tá certo? Mas obter o respeito delas e até o temor delas. Se você tem um professor metido que não sabe nada, você 5 ou 6 vezes humilha o cara, ele vai te dar 10 até o fim do curso. Eu sei que isso funciona, porque esse pessoal não vale nada, são todos covardes. Tá certo? E só agem direito quando são intimidados. Tá certo? Então, não hesite em. Não é contestar os caras, não é discutir, não hesite em humilhá-los, mostrar a sua vacuidade, mostrar autoridade perante o sujeito. Quando você tem certeza do que está falando, quando você tem conhecimento do assunto, tape a boca do desgraçado. Quer dizer, a sua função ali dentro é fazer valer os valores da vida intelectual autêntica e desmascarar continuamente a vigarice. Se o cara está acima de você, melhor ainda. Quanto maior o sujeito, maior o tombo, tá entendendo? Não respeite, não obedeça, não tente ganhar a simpatia. Haja corretamente, sem, vamos dizer, um desrespeito maligno, tá certo? Mas colocando o indivíduo no seu devido lugar. Fale com autoridade, com firmeza, né? Põe o cara no seu lugar. Isso é a primeira maneira de você ficar lá dentro. A segunda maneira seria praticar a ocupação de espaços, mas você não pode fazer ocupação de espaço sozinho. Esta é a grande ilusão do cara que diz, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ocupar um lugar lá dentro. Isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. O pessoal comunista faz isso, mas eles fazem em grupo. Eles entram 30, 40, 100, 120 e daí ocupa o espaço. Agora você quer fazer isso sozinho? Quer dizer, você quer subir numa hierarquia corrupta sozinho. E lá no meio você acha que você vai manipular o conjunto? Isso é uma bobagem. Você não tem que usar os instrumentos deles, tá certo? Nem tem que, vamos dizer, não, eu vou tomar conta de aprender a estrutura, como funciona, e vou manipulá-la por dentro. Não, tem certas estruturas que não podem ser usadas para outra coisa, senão para aquilo que elas servem. Tá certo? O que você tem que fazer é fazer com que a sua presença lá dentro já seja a quebra dessa estrutura desde o início. E se você puder fazer isso em grupo, com 10 ou 15 amigos, melhor ainda. Tá certo? O indivíduo que mostrar conhecimento e autoridade desde o começo, ele toma conta da universidade mesmo que ele seja aluno do primeiro ano. Então, nunca tenham medo, nunca cedam. Agora, se você decide sair da universidade, eu acho que você só deve sair se você tiver outra perspectiva. Não de estudo, que a perspectiva de estudo você já tem aqui, mas de trabalho. Quer dizer, afinal de contas, a carreira de professor universitário não é uma grande coisa, né? Então, você pode ganhar mais do que um professor universitário tendo um posto de gasolina, ou tendo um caminhão. Você pode ser um caminhoneiro ganha mais que um professor universitário. Então, para que você vai ficar lá só para ter um título, né, que é o título assim, que um ignorante recebeu de outro ignorante? Quer dizer, que nesses caras que assinaram o manifesto dos filósofos, que não são filósofos de maneira nenhuma, o filósofo para eles é o sujeito que não tem a menor ideia de filosofia, mas que tem um papel assinado por outro que também não tem a menor ideia. Né? Então, nós não podemos participar dessa porcaria. Mas não quer dizer que devemos fugir, tá certo? E nem ter a ilusão de nos infiltrar e dominar a máquina por dentro. Isso é uma besteira. Essa máquina não pode ser dominada, ela tem que ser totalmente modificada, totalmente quebrada e substituída por outra coisa. E isso só se pode fazer em grupo. Então, se você tiver um grupo de 30 colegas que queira fazer isso, fala, bom, nós vamos entrar nessa universidade, nós vamos ficar aqui e nós vamos dominar essa porcaria. Tá certo? Nós vamos cortar a cabeça aqui uma por uma. E você tem que fazer a coisa de tal modo que esses camaradas fiquem inibidos, que eles tenham medo de você. Como é que você faz isso? Mostrando que você conhece a coisa 100 vezes mais do que ele, mas não provoque discussão, não se trata de discutir, trata-se de
mostrar a superioridade do conhecimento em face da ignorância. E isso você só pode fazer quando você tem bastante conhecimento. Até lá você tem que aguentar quieto e desenvolver na sua pessoa o desprezo por este meio social e a sua capacidade de ficar sozinho ali no meio. Quer dizer, esta sua experiência, Paulo Camargo, é assim, é para fortalecer você. Porque as pessoas, veja, a sociedade brasileira é constituída de milhões de pessoas que estão buscando segurança e proteção. O que é uma coisa absolutamente utópica. Quer dizer, a busca da segurança numa sociedade como a brasileira é coisa de maluco. Você não tem sequer a segurança de poder andar na rua e não levar um tiro. Então, você não tem que buscar a segurança, você tem que buscar a força. Você tem que ficar capacitado a reagir. Tá certo? Então, essa situação degradante, bom, ela é degradante para os outros, mas para você ela pode ser aquilo justamente que vai te levantar. A pergunta tem algo a ver com essa outra do Jefferson Milani. No vídeo do Seminário de Filosofia, no diálogo entre o senhor e o teólogo Carlos Josafá, num determinado trecho, você aborda o fato de que a maioria dos jovens, quando se diz rebelde, está, na verdade, se voltando contra a autoridade mais fraca, os pais, ao mesmo tempo que se sujeita à autoridade mais forte, que no contexto da afirmação é a pressão do grupo social. É o que está ali no artigo Imbecil Juvenil. Né? Em outra parte da conversa, bom, peraí. Meu questionamento diz justamente a como lidar com essa delicada interação entre as gerações, sobretudo entre pais e filhos, especialmente no caso em que o jovem não está se opondo aos mais velhos em razão de rebeldia juvenil sentimentalista, ou de mera conformação às pressões de seus pais, mas por razões justas. Apenas para fins de ilustração, tem um conhecido que, estudando e aderindo à tradição católica, teve de ver em 2006 seu pai fazer campanha para o Lula. É realmente degradante, né? Então, dizer, como manter o dever de respeito aos pais nessa circunstância em que você observa o encolhimento da pessoa mais velha ante o diálogo sincero e a vontade de conhecer? Bom, isso para não mencionar o apelo moralístico do mais velho à sua razão, simplesmente por ser mais velho ou bem-sucedido. Se eu me dei bem na vida, eu tenho razão. Então, em geral, nem se dê. As pessoas não precisam se dar tão bem assim para achar que tem razão. Né? Então, olha, isso aí já tem a solução bíblica. Está na história de Abraão. Então, Abraão diz para o pai: olha, meu filho, você é meu pai, eu te respeito, adoro você, mas eu não posso fazer do jeito que você está me mandando. Então, o que eu faço? Eu vou embora. E mantenho a distância, uma distância respeitosa. De vez em quando vai lá, visita o pai, leva um presentinho, né? Conversa sobre outras coisas e pula fora. Agora, o sujeito diz: mas daí como é que eu vou sobreviver? Eu falo: meu filho, se você não tem condição de se sustentar a si mesmo, e se você não é capaz de adquirir esta sustentação, então você não tem cancha para discutir com o seu pai. Então, você tem que validar as suas ideias mediante o seu valor e a sua consistência pessoal. Então, sustentar-se a si mesmo é obrigação estrita de todo ser humano, porque todo aquele que não se sustenta a si mesmo é sustentado por outro. Então, esse é o primeiro dos princípios morais na sociedade humana. Né? Não o primeiro na ordem moral, mas na ordem social. Isso é uma coisa básica. Todos têm que carregar o seu próprio peso e ajudar a carregar daqueles que não têm capacidade para isso. O bebê, o doente. Né? Agora, se eu não posso arcar para a minha própria pessoa no contexto social, que direito tenho eu de achar que o outro está errado ou de criticar o outro? Não tenho direito nenhum. Então, torne-se capaz de viver sem a ajuda do seu pai e manter a distância dele. Não o desrespeite jamais, não brigue, não discuta. E entenda que se você está nessa situação humilhante de ser sustentado por ele e ter que vê-lo fazendo coisa que você discorda, isso é muito bom para você aprender a ser humilde, entender que o direito de opinar, o direito de julgar as condutas alheias, tá certo? Não vem com o simples nascimento. Ele custa alguma coisa. E a primeira coisa que ele custa é você tornar-se um cidadão de pleno direito. O que é um cidadão de pleno direito? É um indivíduo capaz de sustentar a si mesmo e de não ser um peso para os outros. Eu, quando era moleque, tinha um amigo cujo pai tinha ficado doente, o pai estava totalmente incapacitado, e o moleque, com 13 anos de idade, ele montou um negócio.
Ele tinha uma fábrica de pastas, dessa de pasta de plástico, de botar papel. E a fabriquinha pequena, tinha 5 empregados, mas ele era o capitalista, o gerente de tudo, e ele sustentava a família com aquilo. Eu ficava besta de ver aquele negócio. Tinha um outro também, o pai morreu e ele tinha a mãe doente e irmão pequeno. E ele trabalhava ele era um freelancer fazendo revisão de livro. E ele não tinha onde cair morto, ele morava longe, às vezes ele não tinha um lugar para trabalhar, ele ia na escola, e daí saiu com aquele bolo de papel para fazer revisão, e às vezes ele chegava e dizia, pô, onde é que eu vou ficar, pá? Eu me lembro que uma vez, eu encontrei ele na rua, ele falou, pô, tem que entregar isso aqui, não tem onde trabalhar. Deu uma ideia, falou, vamos para a discoteca municipal, a gente se fecha dentro da cabina, manda tocar uma música, baixa o volume da música e você fica fazendo lá a tua revisão. E ficamos lá 5 horas na discoteca municipal fazendo revisão de livro. Então, eu vi esses caras, não era o meu próprio caso, eu não tinha esse problema naquela época, né? Eu não precisava me sustentar a mim mesmo, mas eu admirava muito os meninos que fizeram a sua independência. Eu fui fazê-la entre os 17 e 18 anos, nessa época eu tinha 14, 15. Então, não tem um jeito de você fugir do trabalho e ainda querer, né, ter a sua opinião respeitada. É natural isso, não é injusto. Né? Então, a condição de membro de uma sociedade adulta é você carregar-se a si mesmo, é você arcar com sua própria despesa. Isso é um dever moral. Não é uma coisa assim secundária, externa. Nós não podemos ter, vamos dizer, essa ilusão de que não, a nossa vida intelectual é tão maravilhosa, estamos pensando em coisas tão elevadas que nós não podemos, né, trabalhar. Leia a vida de Goethe. Goethe tem toda uma ética do trabalho. Você tem que fazer o seu trabalho, tem que fazer bem feito, mesmo que seja o trabalho mais humilde e até humilhante. Tá certo? Isso vai te dar mais consistência intelectual do que você ficar o tempo todo estudando, né, lendo coisas maravilhosas, enquanto depende financeiramente de uma outra pessoa. Né? Vejo aí vocês que estão no Paraná, vejo o Luciano sempre carregou o mundo nas costas, sempre teve que pagar suas próprias despesas e, no entanto, fez tudo o que fez, pô. Tá certo? Então, se você tiver que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, te sobrar 1 hora para você estudar, mas você tiver, vamos dizer, a consciência tranquila de ser um cidadão que cumpre com o seu dever, trabalha, paga as suas despesas, essa 1 hora vai te render mais do que 8 ou 9 horas, né, do filho do sujeito rico que não tem nada para fazer e tem o tempo todo para estudar. Eu vejo da minha geração quanto o camarada não tinha aqui, tinha família para sustentar, dava tudo, o sujeito não precisava fazer nada, podia comprar quantos livros quisesse. O que eles fizeram com tudo isso? Não fizeram nada, não saiu um que prestasse ali, né? Eu, às vezes, olha, no começo da juventude eu não tinha tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, 16 anos, né? Então, justamente por isso, eu tinha que dar, vamos dizer, um diferencial qualitativo para aqueles poucos momentos de estudo. Né? Então, faça a mesma coisa. Não brigue com seu pai, não crie problema em família. Aguentar quieto situações que você não pode mudar é uma disciplina excelente. Porque você sabe o seguinte, quando você tiver os meios de ação, você não vai fazer aquilo, você vai fazer outra coisa. Quando chegar lá, você vai estar preparado. Justamente porque aguentou quieto a situação oprimente. Então é assim, a norma, o bom cabrito não berra. Se você não pode fazer nada, não faça nada, você senta e espera. E esta espera vai te fortalecer.